Você já parou para pensar por que milhões de pessoas em todo o planeta seguem tradições tão diferentes, mas que no fundo buscam as mesmas respostas? O que existe depois da morte? Qual é o sentido da vida? E como devemos agir neste mundo para alcançar algo maior? Essas perguntas atravessam séculos, civilizações e culturas, mudando os alicerces de cada religião que conhecemos hoje. Então, fique comigo até o final, porque você vai descobrir como os maiores sistemas espirituais da humanidade nasceram, cresceram e ainda influenciam bilhões de pessoas. Hinduísmo, o rio mais antigo da fé. Entre as tradições religiosas que chegaram até nós, o hinduísmo é como um grande rio que nunca deixou de correr. Nascido na Índia, fundamentado nos Vedas, seus textos mais sagrados, esse caminho não é único, mas múltiplo. Há hindus que acreditam em vários deuses, outros que reconhecem apenas um, e até aqueles que seguem a fé sem deidade alguma. Apesar da diversidade, todos compartilham conceitos centrais: a existência do Brahman, a alma cósmica presente em tudo, a ideia de que cada ser possui uma essência individual, o Atman, que atravessa infinitos ciclos de nascimento e morte, conhecidos como Sansara. Nesse ciclo, cada ação gera consequências, uma lei chamada karma. O bem eleva, o mal aprisiona. O objetivo final: romper a roda de reencarnações e retornar ao Brahman. Na vida terrena, o hindu busca viver segundo o Dharma, a ordem natural das coisas. Isso significa evitar os venenos da existência: inveja, luxúria, orgulho, ganância e ódio. Entre os deuses mais cultuados estão Vishnu, o preservador, Shiva, o destruidor e renovador, e Ganesha, o removedor de obstáculos. Os sacerdotes, chamados Brahmanes, ocupam a posição mais elevada na hierarquia social. Apesar de haver apenas cerca de 60 mil fiéis no Brasil, o hinduísmo permanece como a terceira maior religião do mundo e, sem dúvidas, a mais antiga ainda em prática. Undismo, o despertar do príncipe. Imagine viver trancado em um palácio, protegido de todo o sofrimento humano, até os 29 anos. Foi essa a vida do príncipe Siddhartha Gautama na Índia. Ao sair pelas ruas pela primeira vez, viu a velhice, a doença e a morte, e percebeu que a existência era marcada pela dor. Decidiu então abandonar seu conforto e buscar uma resposta. Após anos de práticas e meditação, encontrou a iluminação. Se tornou o Buda. Seu ensinamento pode ser resumido nas 4 nobres verdades. A vida é sofrimento. Esse sofrimento nasce do desejo. É possível extinguir o sofrimento. O caminho para isso é o nobre caminho óctuplo, que inclui disciplina, meditação e ética. Assim como no hinduísmo, existe a crença no Sansara e no Karma, mas a libertação aqui é o Nirvana, um estado além do apego e da dor. Hoje o budismo inspira milhões de pessoas no Oriente e no Ocidente, oferecendo não apenas uma religião, mas também uma filosofia de vida. Judaísmo, o pacto eterno. O judaísmo é considerado a mais antiga religião monoteísta ainda praticada. Os judeus acreditam em um único Deus Criador, que fez o universo em 7 dias e deu ao homem a missão de cuidar da terra. Segundo sua tradição, Deus fez um pacto com Abraão, prometendo que seus descendentes seriam um povo escolhido e viveriam em uma terra abençoada. O sinal desse pacto é a circuncisão. A narrativa bíblica conta que esse povo foi escravizado no Egito, mas foi liberto sob a liderança de Moisés, quando Deus revelou os mandamentos da Torá. Mesmo após a destruição do Templo de Jerusalém e a dispersão pelo mundo, os judeus mantiveram sua identidade por meio da família, da cultura e das sinagogas. Seu legado é tão profundo que deu origem a outras grandes tradições espirituais. Cristianismo, o Messias que veio. Do judaísmo nasceu o cristianismo, com um ponto central de diferença. Para os cristãos, o Messias prometido já veio e se chama Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus, sendo divino, viveu entre os homens, morreu pelos pecados da humanidade,
ressuscitou e prometeu voltar. Sua mensagem transformou o mundo com ensinamentos como a regra de ouro: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. A partir de seus discípulos, o cristianismo se espalhou pelo Império Romano e alcançou todos os continentes. Com o tempo, surgiram várias ramificações. Catolicismo, fundado simbolicamente pelo apóstolo Pedro em Roma, hoje reúne 1,4 bilhão de fiéis. É altamente estruturado, com papa, bispos e padres, além dos 7 sacramentos. Ortodoxia, separada da Igreja Católica em 1054, valoriza a mística, a oração repetida e o culto com ícones, não estátuas. Protestantismo, iniciado em 1517 por Martinho Lutero, que criticou abusos. Surgiram correntes como o luteranismo, o calvinismo, os batistas e, mais recentemente, os pentecostais, conhecidos por cultos vibrantes e pela experiência do Espírito Santo. Islamismo, a submissão a Deus. No século VI, em Meca, nasceu Maomé, considerado pelos muçulmanos o último profeta. Aos 40 anos, ele teria recebido a revelação do anjo Gabriel. Havia apenas um Deus, chamado Alá, e Maomé era seu mensageiro. Esse chamado deu origem ao Alcorão, livro sagrado que guia não apenas a fé, mas também aspectos da política e da vida social. O islamismo tem pilares fundamentais: rezar 5 vezes ao dia, praticar caridade, jejuar no Ramadã, rejeitar a usura e, se possível, peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida. Após a morte de Maomé, a comunidade se dividiu. Sunitas, 83% dos fiéis, que seguem a tradição da comunidade e dos sábios. Xiitas, 16%, que reconhecem apenas líderes descendentes do profeta. E ibaditas, minoria presente principalmente em Omã. Hoje, o Islã é a segunda maior religião do mundo, com 1 bilhão de seguidores. Confucionismo, a ética da ordem. Mais do que religião, o confucionismo é um código de conduta criado pelo mestre Confúcio no século V a.C., na China. Seu objetivo era garantir a harmonia social. Para isso, estabeleceu 5 relações fundamentais: governante e súdito, pai e filho, irmão mais velho e irmão mais novo, marido e esposa, amigo e amigo. O princípio é simples: quem ocupa a posição superior deve cuidar de quem está abaixo, e quem está abaixo deve respeitar a autoridade. Se cada um cumprir seu papel com humanidade, ren, e justiça, a sociedade floresce. Taoísmo, o caminho invisível. Enquanto Confúcio falava de ética, o taoísmo falava da própria essência do universo, o Tao, o caminho que gera todas as coisas. Dessa visão, nasceu o símbolo do Yin e Yang, a dualidade entre luz e sombra, vida e morte, masculino e feminino. O Tao também se manifesta como Qi, a energia vital que percorre tudo. Textos como o Tao Te Ching orientam os praticantes a viver em sintonia com esse fluxo invisível, buscando equilíbrio e simplicidade. Shintoísmo, o espírito do Japão. No Japão, o shintoísmo floresceu como religião nativa. A palavra significa caminho dos kami, os espíritos que habitam rios, montanhas, árvores e até sentimentos humanos. Esses kami são expressões da energia criativa do universo, chamada musubi. Os rituais de purificação, como o harai, buscam afastar impurezas espirituais. Os santuários shintoístas são facilmente reconhecidos pelos portões tori, que separam o mundo comum do sagrado. Na prática, muitos japoneses combinam shintoísmo com budismo em seu dia a dia. Espiritismo, o diálogo com o invisível. No século XIX, fenômenos espirituais intrigavam a Europa. Mesas que se moviam, vozes misteriosas, médiums em transe. Foi nesse contexto que Allan Kardec sistematizou o espiritismo, unindo ciência e espiritualidade. A doutrina ensina que o espírito sobrevive à morte, reencarna diversas vezes e evolui moralmente ao longo das existências. No Brasil, o espiritismo ganhou força graças a figuras como Chico Xavier,
tornando o país o maior centro da fé espírita no mundo. Religiões afro-brasileiras. A herança dos orixás. Trazidas pelos africanos escravizados, essas tradições se misturaram com o catolicismo e o espiritismo no Brasil. Candomblé, Umbanda e Quimbanda são algumas das práticas que cultuam os orixás, divindades ligadas a forças da natureza. Muitos deles foram associados a santos católicos, Ogum a São Jorge, Iansá a Santa Bárbara, Oxum a Nossa Senhora Aparecida. Cada ritual, cada oferenda, fortalece o laço entre o fiel e o orixá, que protege e guia seus filhos. Essas religiões são ao mesmo tempo resistência cultural e expressão profunda da espiritualidade africana em solo brasileiro. Conclusão: o fio invisível que une todas as crenças. De leste a oeste, do passado remoto ao presente, o que todas essas tradições mostram é que o ser humano busca sentido. Queremos entender de onde viemos, para onde vamos e como viver da melhor forma enquanto estamos aqui. Cada religião oferece respostas diferentes, mas todas compartilham o mesmo desejo: aproximar o homem do sagrado. E no fim, talvez a maior lição seja essa: não importa o caminho, todos nós buscamos a mesma luz. Se esse mergulho pelas religiões do mundo te fez refletir, curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que também tem interesse nesse tema. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque ainda temos muitos mistérios para explorar juntos.